de Aline, bola. doutor Helder, o Fernando. Então vamos começar. Ó, só uma antecipação. Eu vou falar muito rapidinho aqui da proposta do Hub Saúde, do Medtech Talks. Apresento rapidinho a Saúde Ventures e também no Voo de Pássaro o Dr. Helder e o Projeto São Francisco, o Fernando, o Rogério e você, Aline. E a gente tem a intenção de falar da visão da transformação de saúde, a Aline como médica especialista, Fernando como alguém que criou uma empresa, do PDF a primeiro lugar no mercado, Rogério com todo esse ecossistema TOTUS e capacidade tecnológica. E a gente vai ter esse evento mensal, né? Nós estamos inaugurando. Então, obrigado pela sorte que vocês trazem esse projeto aí que o Rogério e eu estamos tocando. Bora lá, então? Bora lá. Obrigada aí pelo convite. Eu só não estou ouvindo a Fran, não sei se já está todo mundo ouvindo a gente, se pode começar. Pode começar, Fábio. Tudo certo. Estou aqui também, qualquer coisa é só chamar, gente. Então, simbora. Você vai fazer qual ordem, Fábio? Desculpa. Me ouvindo aí, Fábio? Você está pensando em qual dinâmica? Você vai começar por quem? Não, como é que você está pensando em fazer? Aí eu começo com Helder, Rogério, Fernando e você, breve apresentação, aí eu puxo uma pergunta e gira a roda de novo, aí vocês têm mais tempo para falar, depois a gente vai num ping-pong aqui. A ideia é compartilhar a visão, tá, gente? É menos a minúcia, mais o insight, a experiência. Mira laser. Mas, assim, com liberdade, né, Aline? Sem ficar estressado também por causa de tempo, né? Não, tá ótimo. Então, bora lá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a essa primeira edição do Medtech Talks. É um projeto que conta com parceiros incríveis, como a Saúde Ventures, a TOTUS, o Complexo Hospitalar São Francisco de Assis, pioneiro no programa de inovação em saúde. E a nossa ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco dessa visão sobre o futuro da saúde, sobre a transformação, porque a saúde já está passando, e sobre a intensidade da transformação ainda maior com que a saúde irá passar. Então, eu vou me apresentar, cada um de vocês é muito bem-vindo. O projeto do Hub Saúde, ele contempla exatamente essa perspectiva de um ecossistema de debate, de insights sobre reflexões de tantas coisas que estão acontecendo na área da saúde. Nos Estados Unidos, isso gira 18% do PIB, no Brasil, quase 10% do PIB, e a gente tem pessoas hoje aqui extremamente qualificadas, né? Começando com o Dr. Helder Iancos, que é superintendente-geral da rede de hospitais São Francisco de Assis, hoje com 2 unidades, é uma pessoa que tem a visão do SUS, que recuperou e reestruturou um hospital que estava literalmente no chão sob o aspecto financeiro e hoje é uma referência em inovação no programa SUS 4.0 no Brasil. O Fernando também, que é um empreendedor incrível, que veio aí de um PDF, de uma ideia, de uma visão, para estar hoje no primeiro lugar nacional com uma empresa de muito sucesso, que ele vai compartilhar. Alguém que teve uma experiência na Singularity University, então tem aquela mente aberta sobre a disrupção e, ao mesmo tempo, aterrizou com a execução de um negócio no mundo real de uma maneira muito competente. Rogério também, formado pela PUC de Campinas, na área de engenharia de computação, 15 anos, passou por General Electric, passou por Pixion, por UOL, então tem uma visão de 15 anos na área de saúde, no ecossistema TOTUS, entendendo as minúcias, a equipe de desenvolvimento. E, por último, e não menos importante, a doutora Aline, que faz um trabalho sensacional como uma super especialista na oncologia. A doutora Aline teve aí a orientação de um médico espanhol, que foi aquele que deu a segunda opinião no câncer do Steve Jobs, um câncer muito raro. Então, é uma médica que lida diariamente com questões complexas e sensíveis. E a gente quer tirar de cada um aqui que compartilhe a sua visão sobre o momento atual da saúde, o que está acontecendo de transformação e os seus insights. Então, rapidamente, eu quero falar um pouquinho da Saúde Ventures. Não sei se tem um PDF aí muito rápido, onde a gente é uma empresa que desenvolve startups de saúde
a gente tem um conjunto de investidores que sustentam um centro de serviço compartilhado, onde a gente atrai startups early stage e suporta o crescimento dela e a mudança do valuation. A gente começou esse projeto em 2020 e tem uma satisfação de estar crescendo intensamente, exatamente por essas oportunidades que a saúde está trazendo. Então, sem meias palavras, agradecendo de novo a presença de todos, eu queria passar aí, doutor Helder, para o senhor se apresentar, dar as boas-vindas como parceiro do Hub Saúde e a gente começar essa rota aí de diálogo. Boa tarde a todos. Sou Helder Iancos, né, superintendente-geral da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis, hoje um complexo hospitalar com 2 unidades, cerca de 330 leitos e o principal 100% SUS. E nessas 2 unidades nós temos aí cerca de 500 médicos, entre 500 e 600 médicos no nosso corpo clínico. Então, esse tema, né, é um tema muito interessante, muito efervescente hoje dentro da saúde, né? A inteligência de dados ela veio para ficar, né, e para somar, né? Primeiro, né, foi a questão de quebrar um pouquinho a resistência, principalmente dos médicos, no sentido de achar que estaria chegando uma inteligência que ia pensar por nós. Eu sou médico de origem, sou ginecologista e depois me especializei na área de gestão, mas essa resistência, né, de perdermos a autonomia, ela é natural do médico, né? Uma das coisas que nós prezamos muito é a autonomia. E pensar que teria uma máquina pensando por nós, né, fazendo os diagnósticos, as condutas terapêuticas, enfim, gerou uma resistência muito grande, mas que foi quebrada, eu acho que até de certa maneira facilmente, porque o médico também ele aceita muito bem as novas tecnologias quando lhes são explicadas, né, como que realmente acontece, como que pode vir a ajudar e não a interferir, né? E eu acho isso muito legal e assim motiva bastante, né? Nós lá no São Francisco nós estamos desenvolvendo a inteligência artificial que já faz essa análise dos dados, né, e direciona linhas de cuidado, protocolos, né, matriz de risco, enfim. Então, hoje é uma ferramenta que soma, né, e faz com que o médico tenha condições de ter mais informações para que dê o seu diagnóstico. Então, não é uma situação de que a inteligência vai começar a tirar, né, o pensar do médico, né, o analisar, o diagnosticar. É uma situação que vem para dar muitas informações e correlações, né, que às vezes demoraria tempos para que ele fizesse. Então, vem abreviar todo esse tempo e fazer com que o médico pense mais. É justamente o contrário. Eu acho que o médico ele terá que realmente estar muito atualizado e terá condições de fazer diagnósticos, inclusive mais difíceis, de maneira mais rápida. Então, eu acho que é uma situação que não tem volta. Não acredito que toda, né, a saúde, né, todo o sistema de saúde já veja isso, né? Tivemos um salto aí da telemedicina. A telemedicina é simplesmente uma ferramenta de contato entre médicos e pacientes, mas a inteligência de dados, sim, ela entra na alma da nossa assistência, né, e faz com que a gente tenha uma ferramenta fantástica que vai, sim, né, quebrar alguns paradigmas, fazer com que a gente pense diferente em alguns detalhes, remodelar protocolos, mas é um avanço, é um momento que todos nós temos que celebrar, porque todos ganham. Eu acho que o sistema de saúde ganha como um todo, os pacientes ganham, né, com diagnósticos mais rápidos, né, mais ágeis, tratamentos mais adequados, médicos ganham por ter
muito mais informações para poder fazer as suas análises e também compor as suas condutas, e o mercado ganha, porque também teremos aí novos nichos, né? Novas ferramentas a serem desenvolvidas, e isso é bom para todo mundo. Eu acho que é o famoso ganha-ganha ao quadrado, vamos dizer assim, porque o tamanho, né, que essa ferramenta pode atingir, ela acredito que talvez hoje nem seja ainda mensurável. Então, acho que assim, fico muito entusiasmado sempre quando tenho a oportunidade de conversar sobre esse tema, e lá no São Francisco, né, nós somos muito adeptos e muito entusiastas de participar desses momentos aí, desse novo momento da saúde, né, que é a introdução efetiva da inovação no nosso dia a dia. E lembrando, né, doutor Helder, que o Hospital São Francisco é o único em Minas que tem um programa estruturado de interação permanente com startups de saúde. Então, é um ciclo aí que já analisou seguramente mais de 120 startups ao longo dos últimos 2 anos, e faz isso de uma maneira que entende que a inovação ela compõe a tecnologia, mas ela não se limita à aquisição de tecnologia, passa pela experiência do paciente, melhoria contínua, e essa maneira de interagir com as startups de saúde. Muito obrigado, doutor Helder, parceiro aqui do Hub. Rogério, passar a palavra para você. Eu acho que nós temos uma pergunta aqui. Vai ser no final ou já pode ir respondendo? Vai ser no final para a gente passar por todos, Eugênio. Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, obrigado ao Fábio pelo convite aí, o MedTech Talks. Acho que é o primeiro de muitos, né, Fábio? Como você mesmo falou, acho que a gente vai fazer algumas rodadas aí de temas bem relevantes para o segmento. E um prazer aí estar com pessoas tão ilustres aqui debatendo esse tema tão relevante junto comigo. Meu nome é Rogério, né? Hoje eu sou o líder do segmento de saúde da TOTVS. A TOTVS, para quem não conhece, hoje é a maior empresa de tecnologia da América Latina, dividida em diversos segmentos. E um dos segmentos, um dos mais relevantes para a gente, é o segmento de saúde, né? A gente atua em um portfólio amplo e atendemos desde clínicas, policlínicas, hospitais, até operadoras de saúde, Unimed, soluções complementares, enfim, a gente tem um portfólio extremamente amplo para atender toda a cadeia da saúde como um todo, tá? Acho que quando a gente fala sobre o tema, né, dando uma síntese aqui, Fábio, do que a gente vai falar, acho que quando a gente fala do tema de inteligência de dados, ele é um tema bastante amplo, né? A gente pode falar, a gente vê uma abordagem, inclusive trabalhando dentro da TOTVS, às vezes uma abordagem, como o próprio Dr. Helder mencionou, do atendimento clínico, né? Obviamente, quando a gente fala de inteligência de dados, expandindo alguma coisa assim para uma inteligência artificial, ele, em hipótese alguma, ele vem para substituir o médico ou o profissional de saúde. Ele vem para ser um aliado, né, um simplificador do que seja via um protocolo clínico. Ele é um auxiliar do médico, do enfermeiro ou profissional de saúde como um todo, para que o médico, o profissional em geral, consiga focar naquilo que é relevante, né, que é cuidar do paciente e tratar a doença como um todo. Isso aí acho que é bastante claro, o Dr. Helder foi bem feliz aí nas colocações dele sobre esse âmbito. E outro ponto também que a gente pode trabalhar muito na questão da inteligência de dados, na inteligência artificial, ou várias nuances que o tema nos aborda, é a questão da eficiência operacional para a clínica, para o atendimento como um todo. Hoje a gente tem ganhos inúmeros na questão da jornada do paciente dentro da clínica. Acho que a gente, com a inteligência de dados, a gente consegue otimizar isso bastante. Quando a gente fala a interação do prestador ao pagador, na questão da autorização de procedimentos, muitas vezes a gente lidar com auditoria, com profissionais auditores, com profissionais que têm que fazer vários cheques em cima de alguns procedimentos. A gente entende que a inteligência artificial ele pode auxiliar muito nisso aí. É um ponto que a gente foca muito. Na questão da manutenção de estoque de insumos de hospitais, que é um ponto bastante crítico, na questão de compras, na questão de facilitar o processo, enfim, é um tema bastante amplo. Bem como quando a gente pode gerar uma abordagem também, quando a gente fala de Big Data, né, a gente trabalhar com informação de dados, justamente para compor protocolos clínicos de atendimento no tratamento de cura de doenças, para avaliar epidemias, quando a gente fala numa questão mais do atendimento de SUS, né? Acho que numa medicina mais
mais ampla, né, uma macromedicina no sentido de atendimento de uma população de um país. Acho que a inteligência de dados pode colaborar muito nessa questão. Enfim, é um tema bem amplo, um tema bem rico e bem relevante, de várias nuances que o tema nos traz. E gostaria de falar aqui também que 2020 para o segmento de saúde foi um ano transformacional, né? Quando a gente fala aí de que o segmento se digitalizou numa velocidade que eu acredito que ele não chegaria no ponto que nós estamos hoje em 10 anos. Quando a gente fala que a gente tem que ter uma telemedicina, quando a gente tem que ter, a gente teve que criar ferramentas a toque de caixa, coisa que a gente ia fazer em um ano, a gente teve que fazer em um mês, porque o nosso cliente, ele não estava conseguindo atender o paciente no front, porque o paciente não podia ir, porque havia o risco da pandemia, havia a questão aí do isolamento social, enfim. A gente teve que criar ferramentas a toque de caixa, a gente teve que digitalizar, a consulta teve que ser virtual, a prescrição teve que ser virtual, as ferramentas tiveram que se adaptar, tiveram que ser colocadas em nuvem, enfim. Foi uma mudança transformacional que o ganho para a cadeia como um todo é enorme. Eu acho que de agora para frente, a questão do segmento de saúde vai ter uma evolução, uma digitalização muito mais forte do que a gente teve até então. Eu acho que é isso, Fábio. De novo, obrigado e passo a palavra aí para você. E lembrando que a TOTUS também criou uma solução de gestão de trabalho à distância, né? A partir da ferramenta lá do TOTUS Labs do Vale do Silício, e que também serve a organizações de saúde. Mas a gente vai poder aprofundar um pouco isso aqui. Fernando, conta um pouco essa história aí da CM e dessa sua jornada aí na área de saúde. Bom, primeiro eu queria agradecer, Fábio, o convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Rogério, doutora Aline, doutor Helder, contar um pouquinho aqui da nossa história. Bom, eu sou fundador e CEO da CM Tecnologia. A CM hoje tem 2 grandes focos, né? O primeiro sendo o auxílio na jornada digital do paciente. Então, a gente ajuda hospitais, clínicas e laboratórios a digitalizar a experiência do paciente, sendo em agendamento, confirmação, automatização de elegibilidade e autorização, resultados, check-in, enfim, a gente tem uma suíte completa que auxilia os prestadores, né, a dar essa oportunidade que os pacientes teriam, né, de hoje agendar e ter esse contato digital com os prestadores, né, hospitais, clínicas e laboratórios. E a nossa segunda frente, que hoje a gente, de fato, vem mudando, é como as startups e também os players de saúde se comunicam e se integram, que é basicamente uma plataforma de conexão. A gente iniciou integrando os nossos produtos da jornada digital do paciente, né, nos sistemas de gestão dos prestadores, e hoje a gente integra basicamente qualquer player de saúde que quer automatizar, né, e se comunicar e integrar com um hospital, uma clínica ou um laboratório. Então, de fato, a gente saiu de um PDF, né, para uma empresa que hoje faz uma diferença no mercado de saúde. A gente hoje é líder na jornada digital do paciente, estamos com mais de 2.000 unidades enquanto clientes, né, clientes como GNDI, Redditor, Rede Mater Dei, DASA, Sul América e por aí vai. Então, assim, realmente é um prazer estar aqui para falar um pouquinho de vocês da nossa jornada. E eu acho que é interessante falar como tudo surgiu, porque tem tudo a ver com dados, né, com inteligência, né? Eu tive uma ideia de desmarcar um procedimento, né, médico, e eu tive que ligar. E eu falei, poxa, às vezes para você desmarcar um procedimento, você vai gastar 10, 15, 20 minutos até cair, né, no call center da instituição. E eu comecei a falar, poxa, a gente não tinha que gastar esse tanto de tempo para conseguir desmarcar um procedimento ou marcar um procedimento. E daí veio a ideia de criar um sistema de agendamento online. Então, veio da ideia de ter mais produtividade, do ganho de efetividade, produtividade e experiência digital do paciente, que tem tudo a ver com dados e data decision making, né, que basicamente é a gente conseguir fazer decisões e olhar para os dados para tomar decisões estratégicas, que a gente quis, né, agregar no mercado de saúde, trazer essa inovação, e hoje, de fato, a gente ajuda aí. No ano passado, tivemos um impacto de 24 milhões de pacientes utilizando nossas plataformas. Então, com certeza, é um impacto grande no mercado de saúde, tendo em vista que a gente está facilitando, né, as integrações entre os players de saúde e também da jornada digital do paciente. Então, estou aí à disposição para a gente falar um pouquinho de dados, um pouquinho da jornada de saúde, e, né, puxando o gancho no que o Dr. Helder e o Rogério falaram, como que essa pandemia acelerou a visão de tecnologia em saúde, né, e como que, de fato, a gente hoje está vivendo
o que talvez a gente viveria daqui 5 anos ou 10 anos, igual o Rogério falou. Então, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite, pessoal. Fernando, que bom que você quis marcar aquela consulta, senão nada disso teria acontecido, né? E hoje 24 milhões de pessoas rodando aí nessa solução, o poder da ideia, o poder empreendedor, da capacidade humana de fazer coisas incríveis. Mas ao pedir para a doutora Aline se apresentar, numa ideia da gente ter uma jornada aqui bem ágil, né? Eu queria fazer 2 colocações, Aline, que são as seguintes. Primeiro, a perspectiva idílica, né, do prontuário, do famoso prontuário integrado do paciente, ela esbarra numa cadeia de valor absolutamente interrompida, onde as plataformas não se comunicam. Então, cada um tem a sua, cada um tenta ser o grande consolidador e isso não evolui. Há também, me parece, 2 questões fundamentais. Uma que muitas vezes eu percebo a resistência do profissional médico de ter os seus dados, o histórico do seu registro, acessível a qualquer um do profissional. Até pelos riscos de ilação que isso pode ter, os riscos de ações civis, e há uma cultura de que o que eu escrevi do paciente é meu, né? Ainda que ele saiba que seja do paciente, mas não quer compartilhar. Essa é uma barreira cultural, diria, a essa perspectiva do prontuário integrado como plataforma. Por quê? O cenário ideal que todos nós concordamos é que a gente vai ter um plano de desenvolvimento individual da saúde, onde a questão de nutrição, a questão de atividade física, a questão de medicamento, de probabilidade estatística de risco, tudo isso vai estar integrado num dashboard, onde cada consulta se transforma num dashboard visual, onde você já enxerga isso tudo. Imagino que o Fernando trabalhe também para consolidar a sua plataforma. Número 1. Mas há resistências do consumo do médico e há também o ponto do acesso a esse tipo de tecnologia. Então, inteligência artificial, poxa, eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica, como é que eu vou comprar? Isso é caro porque soa ciência de foguete, né? Então, Aline, ao pedir para você se apresentar, você é uma médica inovadora, que estudou muito para estar até aqui. Na graduação, ouviu, inclusive, pérolas, né? Que, apesar de ser mulher, você era muito inteligente, você já compartilhou isso com a gente e venceu todas essas barreiras de preconceito e de desafio de uma maneira sensacional, porque você hoje é uma profissional de excelência e enxerga a saúde como uma mente aberta, assim como o Dr. Helder, falando dos 2 profissionais médicos que estão aqui. Mas, ao se apresentar, Aline, fala um pouco de como é que você enxerga essa questão da barreira cultural do profissional médico, que está numa mudança de carreira e de mercado acentuada, a lógica de graduação 6 anos, 3 anos de especialização, mestrado ou residência, e vou criar reputação e vou aposentar feliz com o meu consultório cheio, não é mais realidade, né, para a imensa maioria dos profissionais. Então, a gente tem vários fatores que geram esse MedTech Talks exatamente para a gente tornar essas coisas vivas, e a sua opinião ela é muito relevante para nós nesse sentido, para a gente fazer uma segunda rodada. Obrigada, tá, Fábio? Você é sempre gentil aí. E ficou muito feliz essa ordem que você colocou de apresentação, que eu sou a última da cadeia aí que vocês colocaram, né? Que é que vai botar em prática, né? E ver tudo isso. Então, assim, você praticamente, parece que você viu que eu tinha anotado aqui, não deu tempo de eu conversar com o Fábio antes, eu terminei aqui no consultório, mas só para situar, eu me formei pela UFMG em 1997, e eu fui a primeira das mulheres no grupo, na época de oncologia, que foi convidada. Eu fui convidada pelos meus preceptores para ser colega deles, e aí, dentro da clínica, eu fui a primeira mulher que teve coragem de assumir uma cadeira para poder dar aula. As 2 anteriores morriam de medo, daqui eu não passo, e a carreira parou. Uma delas virou clínica, a outra delas virou homeopata e não seguiu com oncologia. Então, eu enfrentei resistência. Por que é interessante toda vez que você me convida? Para eu falar que eu acho que eu sou um modelo de transição. Para quem formou em 1997, está agora em 2021, eu comecei a fazer prescrição manual. Eu tinha dó de quem lia as nossas letras. Aquilo era um prato cheio para erro médico. E eu coleciono pérolas de hospitais, de unidades intensivas, em que os profissionais, por dificuldade de entender a letra, o medo de acessar o médico, faziam prescrições erradas. Isso acontecia. Então, a hora que você coloca uma máquina ali, a primeira ideia da máquina, eu acho que é aumentar a segurança do paciente, tirar o viés, né, e o erro, eu acho que já é um ganho sem precedentes. Pegando carona na fala aí, doutor Helder, médico tem resistência sim.
Cada vez que fala que vai mudar sistema, que a gente vai ter que reaprender, é muito difícil. Tem colega que ainda tem resistência a prontuário eletrônico. E esse convite, quando eu aceitei, Fábio, ele vem em boa hora, porque a gente está aqui na clínica, o grupo, eu faço parte de um grupo de rede que começou de Belo Horizonte, de oncoclínicas, e que hoje são mais de 70 unidades do país, e acabou de mudar para um modelo de Big Data, que usa inteligência de dados, inteligência artificial, que é o TASI, é um modelo da Philips. E é a primeira vez que ele está sendo rodado nesse modelo de oncologia. A gente tinha uma equipe aqui de TI de 15 profissionais de plantão à disposição nas 2 primeiras semanas, agora essa equipe já está com 10, e esse modelo de transição, doutor Helder, é muito difícil. Tem muito colega que chegou a pedir para voltar ao modelo anterior. Eu falo que se a gente não abrir a cabeça e ver que essa é a realidade, e a clínica precisa de criar uma interface, e é assim, Fábio, quando você colocou o acesso para o prontuário, se eu tiver aqui, o meu colega é de Brasília, o meu colega é do Rio, e esse paciente precisar de mudar, ele tem acesso ao mesmo prontuário. Vocês falaram dessa questão da intercambiabilidade. Então, a gente já trabalha, a gente está migrando para tudo isso aí que vocês colocaram. E não é fácil para a gente poder lidar com isso. Outra coisa, o dado, ele é do paciente, ele é institucional, ele não é seu. Então, se o médico é afastado hoje por causa de Covid, se o médico vem a falecer, se o médico vem mudar de cidade por quaisquer motivos, os dados eles têm que estar claros. Então, a clínica hoje, ou hospital, o serviço de saúde, que não tem um sistema de coleta de prontuário eletrônico eficaz, com bom registro, né, e que não consegue compilar todos esses dados de uma maneira, né, assim, segura, obedecendo todos os preceitos, né, a perda é primeiro do paciente. O paciente vai ter dados de histórico, você vai confiar que o médico faz uma anamnese completa, o outro não faz. Então, o sistema, Rogério, quando vocês colocam, você tem que colocar, eu não sei se, né, qual de vocês que trabalha exatamente com essa questão, o Fernando citou a questão de quando ele precisou desmarcar, que bom que ele desmarca, consulta, exame, isso é uma questão de ética e de gentileza, isso é super interessante, mas às vezes é tão difícil que a gente desiste, né? Quando vocês colocam isso, você tem que criar o mínimo de informação que o médico é obrigado a colocar no prontuário. O paciente não pode ser vítima de um médico caprichoso, detalhista, e de um médico preguiçoso, que não lança dados. Aí vai sobrar para o doutor Helder, principalmente a hora que a gente trabalhar com as questões de processo, né? de questões de ordem ética. Então, eu acho que a minha fala simplesmente fecha tudo que vocês colocaram, e eu sou o exemplo prático por que isso tem que acontecer, por que tem que ter um sistema de prontuário eletrônico seguro, por que tem que ter a inteligência artificial gerando dados para vocês, e por que tem essas travas falando, você não informou isso. O meu sistema ele me dá alerta de alergia medicamentosa de paciente, ele me trava, eu não consigo prescrever aquilo que eu cliquei que o paciente tem alergia. Ele não me deixa prescrever uma dose não proporcional ao peso e altura do paciente. E eu ainda consigo acessar esse sistema remoto. Isso é que eu estou vivendo, isso não é futuro, Fábio, para quem está chegando no mercado, está formando, gente, isso não é futuro, isso é a realidade. Então, se você não é muito, mas eu sou médica de gente, eu gosto de gente, eu não gosto de máquina, foi assim que eu escolhi medicina e foi aqui que eu vim parar. A gente consegue hoje, com o sistema que a gente está colocando, puxar dados para pesquisa clínica, ver onde é que esse paciente vai se enquadrar e procurar. Enfim, a gente tem que ver que nenhum ser humano é insubstituível, mas que os dados eles são dos pacientes e institucionais. E eles primam, em primeira coisa, para a segurança desse paciente no que diz respeito à prática médica. Tirando esse viés, que é de quem vai olhar o paciente, está preparado, criando essas entraves, e aí é uma inteligência artificial, um processamento de dados, eu não sei, né, manejo de dados, não sei qual que é o nome disso, que salva vidas, que evita erros, né, e que definitivamente faz com que a gente consiga se comunicar pelo Brasil inteiro, né, em qualquer instituição. Então, muito obrigada, era isso que eu queria falar. Eu tive que estudar uma doença rara e difícil para realmente ver que a mulher podia ser boa alguma coisa, ainda mais uma coisa difícil, que era tumor neuroendócrino. Para minha sorte, Steve Jobs teve, e aí eu consegui visitar alguns centros de excelência, centro de referência na Europa, e aí eu vi que se eu soubesse muito, mesmo que fosse de pouca coisa, as pessoas ali, eu ia conseguir conquistar o meu espaço. Esse é um caminho difícil, gente, não recomendo. Não vai estudar, isso não vai gerar retorno,
a ideia. E quando eu fui, né, para a Saúde Ventures, eu também achava que eu precisava de aliar o que eu conhecia para fomentar novas startups, novas empresas da saúde, porque eu também quero acompanhar isso. A minha vida útil aqui existencial, eu tenho uma agenda lotada, eu tenho 47 anos, mas isso tudo tem uma data para acabar. Então, eu também preciso de ter uma outra maneira de, né, não sei se médio ou longo prazo, de aproveitar toda essa minha expertise na área da saúde para algo que vá ser de acordo com o novo mercado que está vindo por aí, tá? Muito obrigada, era isso aí, eu acho que eu coloquei tudo. Enfim, tem que se adequar ao que vocês estão fazendo, está certo. Não liga, doutora Eldo, para médico, o médico reclama mesmo, o médico vai pedir para mudar, mas depois que ele vê paciente em poder de transição, só reclama. Doutora, o que eu tenho a ver com isso? O sistema é melhor. Atrasei, eu esperei 2 horas a mais, eu não tenho nada a ver com isso. Mal sabe eles que estão ganhando em segurança, tá? Essa mudança, ela é sempre tumultuada, mas não desistam. E vocês, colegas, ó, cabeça aberta. Não tem jeito, não. A gente vai ter realmente que se adequar, tá? Obrigada e volto a palavra para você, tá, Fábio? Doutora Aline, muito bacana, e a gente tem tantos pontos que chamam o nosso olhar para direções diferentes, né? Eu volto para o doutor Helder, porque aqui ele representa esse sistema tão fundamental para o Brasil, que é o sistema SUS, né? Carente de recursos, que desafia a cada dia a lógica da sobrevivência, com muita resiliência, muito amor, muito engajamento, trazendo, então, puxando esse tema para esses 2 aspectos, e depois, Fernando, Rogério, quando voltar para vocês, a gente caminhar para outro lugar. Mas o caminho agora é exatamente esse. Primeiro, a questão da exaustão da assistência, né? A gente conversa com vários médicos diariamente e muitos vivem esse problema da exaustão. É alguém chegar aos 50, 55 ou 60 e saber que vai ter que ficar mais 10 fazendo exatamente a mesma coisa que faz todo dia. Isso cria uma perspectiva até psicológica complexa, e hoje, vendo essa mudança toda, isso assusta a muitos. Mas, puxando na linha do que a gente já tratou, é essa perspectiva do acesso à inteligência de dados, a modelos de gestão. Então, eu acho que ouvir o doutor Helder, que gerencia escassez e, ao mesmo tempo, consegue excelência, é muito interessante para, na sequência, Fernando, você falar exatamente disso. Quais são os desafios de tornar mais acessível a rede pública e privada de saúde, toda essa riqueza tecnológica? Doutor Helder, por favor. Bom, é muito interessante, porque, ouvindo a fala da Aline, né, a gente percebe essa realidade, né, de um pouco da resistência do corpo clínico e também vendo o entusiasmo, né, que ela tem em relação a estar participando efetivamente dessa evolução. Agora, essa evolução, eu acho que essa pandemia, ela com certeza nos ajudou, né, como foi dito, em relação a 10 anos, né, 1 ano em 1, porque assim, eu em 2005, implantando um sistema de prontuário eletrônico no hospital que eu trabalhava, na época eu era o diretor do Hospital São José, que era o hospital da Faculdade de Ciências Médicas, e teve médico que assentou na minha frente, né, chorando, falando que não sabia trabalhar mais, que ele não ia conseguir trabalhar mais, porque para ele o computador era um monstro. Bom, isso foi em 2005. E agora nós ainda temos médicos nessa fase e temos aí já uma fase mais avançada de que é a convivência com a inteligência artificial, né? É uma realidade já que, se a gente colocar todas as informações como estão sendo colocadas e essas inteligências, né, se autoalimentando e se autotreinando. Quer dizer, daqui a pouco, realmente, você pode ter diagnósticos, cirurgias, né, terapêuticas sendo feitas, né, pela inteligência. Mas, então, tem essa questão, quer dizer, nós ainda lidamos com médicos que estão resistentes ao prontuário eletrônico, que é o mais básico de tudo, e já estamos numa fase muito avançada, onde os médicos que realmente já pegaram o prontuário eletrônico como uma realidade para eles, hoje tem uma outra resistência, que é essa situação da inteligência artificial.
Mas, como eu disse, acredito muito na questão da persuasão do médico pelo conhecimento, né? Pelo envolvimento dentro dos projetos e mostrando o que realmente né, o trabalho da ferramenta, né? E que é simplesmente uma ajuda. Agora, os médicos com isso também resgatam uma necessidade muito grande de fazer o que eu acho que eles escolheram por vocação, que é mexer com gente, né? Como a Aline falou, porque nós vamos ter que reaprender e nos esmerar em fazer essa relação médico-paciente ser a melhor possível, inclusive trazendo a confiança necessária às opções trazidas pela tecnologia, de que aquilo é isso mesmo. Porque numa relação de confiança entre pessoas, e aí, no caso, a confiança entre médico e paciente, ela é fundamental, quem vai validar o processo, quem vai validar o trabalho da máquina é o médico nessa relação com seus pacientes. Então, isso resgata também uma necessidade, né, de nós trabalharmos muito, né, na graduação, nos nossos internatos, né, nas residências, esse olhar, né, realmente de relação médico-paciente, né, de contato, de confiança, né, associando toda essa tecnologia como realmente uma ferramenta, né, que traz mais segurança para todos nessa relação. Muito bacana. E aí, Fernando, eu te convido para trazer a sua visão nesse debate do Hub Saúde, né? Exatamente qual é o futuro da saúde dos próximos 5 anos. E aí, Rogério entra também nessa discussão, porque para além da solução da CM, para além da solução da TOTUS, né, o que é mudança de paradigma, o que é desafio de amplitude em relação à acessibilidade de uma saúde de qualidade. Que pontos a gente tem que tocar, já convidando, viu, Fernando, você para estar trazendo para a gente, para além desse momento agora, também reflexões de pontos que a gente deva debater no futuro do Meditech Talks. E em junho a gente vai fazer um grande evento também, que é o Corporate Health Summit. Então eu passo a bola para vocês assim, o que vai acontecer nos próximos 5 anos? Aí eu faço um breve resumo. A gente está vendo uma guerra, uma ebulição de M&A, de fusão, de aquisição de equipamentos hospitalares, Intermédica, Rap Vida, Notre Dame, United Health Group, com a Mil, Unimed, esse movimento todo. E talvez eu suspeito que o último capítulo dessa história pode não ser um grupo de 3 vencedores dominando o mercado. Eu acredito que existem modelos de negócios intermediários que vão fazer um furinho nessa represa do modelo hoje, como ele está estabelecido. Mas enxergar isso é um desafio e essa tese pode estar errada. Então, eu queria chamar o Fernando e o Rogério para esse debate. Fernando. Ótimo, obrigado, Fábio. Eu vou tentar abordar todas essas frentes, mas eu vou puxar um gancho no que o Dr. Helder estava falando, né, da questão do mindset, né, Dr. Helder? Eu acho que a questão não é nem só do médico, mas realmente da visão como um todo da área de saúde, né? Imagina, eu estava vendendo agendamento online para médicos e gestores em 2012, né? E eu sou mineiro de Belo Horizonte, né? E o mineiro é desconfiado. Então, o pessoal, não, pode deixar, meus pacientes vêm aqui, eles agendam presencial ou ligam no call center, né? E na minha cabeça era muito claro que isso, obviamente, ao longo do tempo, né, a experiência ia vir para o digital. Só que eu acho que é uma quebra de paradigma, né, Fábio e colegas, tão grande, que é, de fato, o que eu vejo que a CM conseguiu ir quebrando ao longo do tempo e estamos ainda tentando quebrar, que é o mindset. Então, é a visão dos gestores de saúde, dos gestores de instituições, dos grandes grupos, né, de mudar esse mindset, porque investir R$ 1.500 num agendamento online que vai dar uma experiência digital para o seu paciente é muito barato. Só que, às vezes, o mindset do médico está em comprar aquela ressonância cara para competir com o outro hospital que tem ali na região, né? Ou em fazer outro tipo de investimento, mas que não vai dar essa experiência que a gente quer e retornar para o ecossistema de saúde na visão que a gente quer. Então, acho que o principal aí é, de fato, essa quebrança de paradigma com o mindset do setor de saúde como um todo, né? E é por isso que eu acredito que a gente ainda está alguns 10 ou 15 anos atrás de setores como fintech.
E eu não, o pessoal coloca muito a culpa na regulamentação de saúde. Eu não acho que está só na regulamentação, acho que está principalmente no mindset. Aí, com relação à visão de futuro, Fábio, eu vejo, até separando em dois grandes blocos, né? O primeiro, sim, a gente está vendo agora movimentos fortes de tese de consolidação na área de saúde, né? Então, esses grandes grupos que você citou, né, ficando mais fortes e crescendo bastante, né, e tendo leverage para conseguir gerar uma negociação melhor com os planos de saúde e também ter uma abrangência maior para os pacientes. E eu acho que de um outro que eu tenho um pouquinho mais de visão para falar, que é de tecnologia em saúde. Eu acho que a gente precisa de começar a passar não só para os pacientes e na experiência digital deles, mas passar também para as instituições de saúde e para os planos de saúde, que as startups estão aqui para resolver pequenos problemas que, com certeza absoluta, são grandes na visão de outras instituições ou que vão ser grandes. Então, a gente pode pegar o próprio exemplo da CM. O desmarcar uma consulta, e era um médico amigo do meu pai, então, de fato, eu não podia deixar a agenda dele cheia, então, obviamente, eu quis desmarcar, né, o procedimento, mas, assim, isso tudo, poxa, gerou uma ideia e a gente foi empreender. Eu não faço nada sozinho, né, de fato, o meu time ali, que está comigo há anos e que estão ali arregaçando as mangas e fazendo acontecer, que é a equipe, né, que tem que levar esse mérito. Mas é isso, eu acho que as startups estão aqui para resolver problemas, o mindset tem que se mudar, né, e nessa vertente de tecnologia em saúde, eu não acho que são, né, uma startup vai resolver todos os problemas de saúde. Eu costumo falar que o bolo de saúde é muito grande, e cada um tem que focar no seu quadrado, no seu pedaço ali, e fazer muito bem feito, igual a doutora Aline falou, mas fazer muito bem feito o que você está se propondo a fazer, que só aí já é uma mudança de paradigma, né? A saúde, ela é mais lenta, eu costumo falar que são baby steps que a gente vai conquistando ao longo do caminho. A pandemia, ela fortificou muitas tecnologias e startups de saúde, mas ao mesmo tempo, infelizmente, foi muito ruim para várias que eu conheço, e empreendedores muito bons. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, quebrar o mindset, investir em tecnologia, e fazer com que todo o ecossistema de saúde e essas subverticais de saúde, a saúde apostem nisso. Eu acho que é o principal. E aí a consequência né, a gente analisar dados. Eu acho que a gente está vivendo um pouquinho também da bolha de AI, né, achando que a inteligência artificial vai resolver até os problemas na África. Não, peraí, calma, não é assim. Vamos primeiro analisar o básico, vamos primeiro fazer o básico para depois a gente avançar. Mas, de fato, começa com a análise de dados, né? A gente falou um pouquinho de integração, interoperabilidade, né? A nossa utopia enquanto paciente é ter os nossos dados num lugar único que a gente consiga acessar, tendo em vista a nossa jornada de vida, né? Então parece que a gente vai num médico numa instituição e vai num outro médico em outra instituição, parece que a gente zerou o joguinho, né? Esse médico não sabe nada de mim, o outro sabe tudo. Então, poxa, como que a gente consegue entregar isso para o paciente, para o ecossistema de saúde? Mas é step by step. A gente não vai sair de hoje, né, instituições que às vezes não têm o básico para atender o paciente digitalmente, para um Big Data e AI que vai resolver todos os problemas da instituição. Então, acho que é um passo a passo que, com certeza absoluta, a gente está no caminho certo. Bacana, Fernando. Rogério, visão de futuro. E como é que a gente aterriza esse gap, né, da tal chamada disrupção com o mundo real agora, né? Tem uma distância aí no caminho, alguns vão morrer nessa tentativa de escalar a disrupção. Eu acho que você pode trazer uma visão bem legal. Acho que é legal isso aí que o Fernando colocou. Assim, eu também, para falar do futuro, eu vou falar um pouco do passado. Acho que a primeira empresa de healthcare que eu trabalhei foi a GE Healthcare, né? Eu saí de uma empresa de tecnologia de internet, que era o UOL, e fui para a GE Healthcare. Para mim foi um choque. Foi um choque choque tecnológico, ao contrário, né? Como o Fernando falou. É impressionante a forma como uma empresa focada em internet trabalhava. Quando eu fui trabalhar com os processos, com os sistemas da GE Healthcare, era uma coisa assim, surreal. E sem combinar com o Fernando, eu sempre tinha esse mindset, falo assim, a tecnologia no setor de saúde, ela é 10 anos atrás hoje, por exemplo, no setor bancário, no setor de varejo, no setor de internet, isso para mim era claro. Eu acho que esse gap está diminuindo. Ano passado, acho que a gente tirou uns 3 anos aí desse gap, não tenha dúvida disso. Mas assim, a gente ainda tem muitas milhas para rodar nessa questão tecnológica. Eu vou falar um pouco sobre isso e o que eu vejo aí de futuro e de caminho.
Mas, assim, eu quero fazer um parênteses sobre essa questão que você comentou dos grandes conglomerados, né, de saúde que estão sendo criados, porque isso não é de hoje, né? De exemplo aí o Oncoclínicas, que a doutora Aline trabalha, acho que isso aí já vem de um cenário aí de alguns anos para cá. A gente vê hoje aqui em Minas, por exemplo, a gente vê aí os grandes laboratórios, que hoje são grandes potências, e os bigs, né, que são as fusões aí que você está colocando. Acho que a tendência é uma questão de sobrevivência dessa consolidação, otimização de custos. A gente sabe que o segmento é um segmento que tem muito desperdício. De exemplo, hoje a relação pagador-prestador, hoje ela é impagável. Quem tem empresa aí sabe como é que funciona a sinistralidade. É 15%, 20% ao ano. A inflação médica é muito maior do que a inflação convencional. Isso aí assim, é uma cultura. Acho que eu não sei como é que é o culpado, acho que aí até um tema aí para debate, que é a questão que se discute muito hoje no meio de saúde, que é o pagamento por processo, você pagar pela cura do paciente, não pagar por procedimento. Acho que se não for numa linha dessa, a questão se torna assim, inviável, né? Eu acho que a gente, como TOTVS, a gente trabalha muito na questão de prover o nosso cliente de soluções de gestão, né? Acho que é o carro-chefe aí da TOTVS. A gente também trabalha muito conectado com algumas startups. A gente tem o IDEX, que é uma instituição da TOTVS. A gente está aqui se aproximando aqui do Saúde Ventures, né, do Hub Saúde, né, Fábio? Acho que a gente aí tem estreitado aí bastante relacionamento, porque a TOTVS enxerga que muitas inovações, a gente realmente tem que estar atrelado ao ecossistema para complementação de soluções. A gente trabalha aí junto aos nossos clientes com diversas soluções complementares às soluções da TOTVS, de parcerias, porque é muita inovação, assim. Eu acho que hoje, felizmente, no Brasil, vem surgindo muitas health techs mesmo, tem muita coisa interessante surgindo, muitas tecnologias, muitas ideias inovadoras, que são complementares ao que a gente faz e que agregam muito valor ao ecossistema como um todo, né? E assim, o que eu enxergo aí de futuro? Eu concordo com o Fernando que eles colocam inteligência artificial como a bala de prata para resolver todos os problemas do mundo, mas não é assim. A inteligência artificial ela tem que ser aplicada para resolver um problema. A gente tem tecnologias com inteligência artificial, tem produtos com inteligência artificial, mas nós somos muito comedidos em colocar algumas coisas no mercado. Hoje a gente tem soluções focadas muito na questão da auditoria médica, operadora de saúde, para melhorar esse processo entre pagador e prestador, né? A gente ouve falar em muitas coisas, enfim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a aplicabilidade da inteligência artificial nisso aí. Eu acho que a tecnologia focado, como a própria doutora Aline falou, acho que a questão da mobilidade é uma coisa que vai evoluir muito na parte médica. Acho que o médico ele tem que se tornar mais independente, o prestador o profissional de saúde ele tem que se tornar mais inteligente, mais independente, mais móvel dentro da instituição. Hoje as soluções ainda são muito monolíticas, a gente tem que quebrar esse conceito, né? A interoperabilidade, conexão de sistemas, conexões de prontuários, conexões de dados dados de informações médicas, hoje é um problema seríssimo na saúde, não é só problema no Brasil, é um problema mundial. A gente hoje, por exemplo, quando a gente ouve que o Brasil há 10 anos conseguiu fazer um SBP, né, a gente conseguiu implementar um Pix a toque de caixa de transações médicas, hoje dificilmente a gente consegue fazer um prontuário eletrônico da TASI e conversar com um prontuário eletrônico da TOTVS. Então, assim, a gente tem muita dificuldade nessa questão. Acho que o mercado ele tem que evoluir muito nesses pontos de interoperabilidade. Questão de integração de sistemas, a máquina de raio-x da GE, protocolos oncológicos de outro, enfim. A gente tem um problema de interoperabilidade muito sério, que acho que a saúde ela tem aqui para falar, Rogério. Ô, Fernando. Ô, Fábio, desculpa, eu estou coçando para falar aqui. Passando a palavra para você. Pode complementar. Então, isso acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje na parte tecnológica de saúde, tá, Fábio? Pode complementar, que a gente converge, Fernando. Viu, Rogério? E o Fernando vai falar com muita propriedade que na interoperabilidade nós vivemos uma era digital medieval. Porque a gente está no básico, né? Eu vou pegar até uma frase da doutora Aline. Ela falou assim, poxa, o médico ele pode colocar lá no prontuário de uma forma, né, simplista ou de uma forma detalhada. Aí a gente pode estar falando de dado que é estruturado e dado não estruturado. Então, quando a gente começa a ter essa ótica, como que você vai aplicar uma AI, né, um engine de AI
que é maravilhoso nos Estados Unidos, né? Achou isso, achou aquilo, em um banco de dados desestruturado, ou que a gente não tem os dados mínimos para achar aquela resposta. Então, por isso que a gente tem que ir passo a passo, né? E eu gostei muito da doutora Aline, da colocação dela, que começa o quê? No input do dado. Começa em processo, começa na gente entender, de fato, se algum dia a gente quiser que o prontuário seja único para o paciente e a gente tem uma visão única, a gente tem que ter protocolos, padrões, a gente tem que ter esse input de dado minimamente, né, colocado de um formato que a gente consiga conversar, porque a tecnologia, né, e puxando o gancho para a CM, mas uma das coisas que a CM se propõe a fazer é ser esse conector de saúde. Então, enxerga a gente como o plug da tomada. A gente vai lá plugar no TASI, no MV, no iClinic, em qualquer que seja o sistema, vai trazer para o nosso hub de dados, né, para expor isso em API para qualquer startup. Agora, a gente é só o plug de dados, né, a gente é só o plug lá da tomada. Então, se do outro lado não tiver algo minimamente padronizado e de uma forma que, de fato, seja focado no paciente, a gente não consegue, o plug não adianta para nada, entendeu? Então, a tecnologia em si não adianta para nada, a AI não vai adiantar para nada. Então, eu cocei, Rogério, desculpa entrar no final da sua fala. Não, mas eu acho que foi uma excelente complementação e você é um exemplo aí. Eu acho que, assim, a minha felicidade é que realmente eu vejo que o mercado não, o ecossistema ele está bem aquecido. Eu acho que boas coisas virão a curto prazo. Eu acho que eu arriscaria até dizer que as health techs são uma das bolas da vez agora. Tá? Acho que fintech é realmente bem surfado na onda aí, mas está tendo uma vocação aí para health techs bem interessante e eu apostaria nisso. Tá? Acho que isso aí virão grandes coisas legais assim para fomentar a evolução tecnológica do segmento. Exato. É o que eu tenho acompanhado. Não, e eu concordo plenamente, Rogério, porque você pega nesse exemplo que a gente estava falando de fintechs, né, no mercado bancário, financeiro. Hoje, se você monta uma fintech, você tem a capacidade de conectividade com dezenas de bancos, com adquirentes, subadquirentes. De uma forma simples, né? Padronizada. Simples e fácil, exatamente. Então, vamos trazer isso para a tecnologia para a área de saúde. A gente não tem. Então, a gente ainda está construindo a base para fazer com que essa conectividade exista, para fazer com que uma startup nasça hoje e amanhã ela consiga, né, atingir 1.000 pacientes, depois da manhã 10.000, 1 milhão. Então, a gente ainda está na fundação da construção, mas eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, sim. Bacana demais. Bom, eu acho que todos nós aqui somos apaixonados, né, com essas reflexões e eu acho que a gente dá uma contribuição muito grande com todos vocês para fazer uma reflexão de qualidade, por exemplo. Né? Talvez anos atrás, ouvir um agente da TOTS falar da não integração com concorrentes seria algo proibido até dentro dos cânones aí da empresa, então mostra essa contemporaneidade. Mas como o tempo também tem um certo limite, até em respeito a todos que estão aqui com a gente, né? E o debate está muito bacana, eu queria trazer 2 temas, antes da gente fazer uma rodada final, fazer esses 2 temas numa rodada única. Né? A questão é assim, primeiro, o Fernando e o Rogério colocaram muito bem, o Dr. Helder pratica isso muito bem, a Aline também é investidora nesse mundo de startups, acredita, se a gente não tiver um ambiente que permita a semente florescer, errar, cair, morrer, crescer, a gente não vai ter essas plantas nascendo mais fortes. Eu estou falando do que o Rogério disse do ambiente do ecossistema. Então, temos IDEX, temos Saúde Ventures, CM Tecnologia também, imagino. Eu queria que a gente falasse rapidamente, chamando para essa convergência, como contribuir para esse crescimento dos empreendedores na área de saúde e trazendo também na linha do Dr. Helder como fazer isso ficar mais acessível. Para mim, parte do pressuposto que o poder público não entende nada de tecnologia e, portanto, tem medo de, por exemplo, trazer regulações em relação à interoperabilidade, que poderia ser objeto de normativas e, em tese, mas não é efetivo. Né? E depois dessa rodada desses temas, deixar cada um de vocês livre para fazer uma colocação final e chamando aí, vocês chamando, para que a gente deva conversar nas próximas edições. Doutor Helder, por favor. Bom, muito importante a gente criar espaços, né, Fábio? Na nossa visão lá no São Francisco, né, foi o que nos motivou. Eu acho que para que essas startups realmente elas floresçam, ela tem que ter campo de trabalho, né?
e você tem campo de trabalho naquilo que você se propôs a fazer. É muito complicado você ficar fazendo ensaios simplesmente virtuais, sem ser ali na prática, ali no front, né? Então, eu acho que, para que esse mercado realmente dê frutos, esse espaço, que é o que o São Francisco lá faz, né? Dar o espaço para que as startups pensem, né? Que as pessoas que ainda serão empreendedoras, igual nós temos lá rodando, né, estágio da graduação das ciências exatas de informática da PUC. Então, assim, são meninos lá que estão ainda fazendo os seus trabalhos, né, de faculdade, focado em problemas, né, em dores que são identificadas dentro do hospital. E, assim, a gente sabe que de todos esses trabalhos feitos por esses alunos, de todas as propostas e projetos desenvolvidos pelas mais de 120 startups que já tiveram contato com a gente, pouquíssimas vão florescer. Só que elas vão florescer depois de alguns tombos, como você mesmo disse. Então, eu acho que a questão é a gente conseguir dar espaço dentro do ambiente da saúde para que eles tenham essas experiências. Eu acho que é assim que a gente vai poder contribuir para a aceleração desse mercado, né? Porque tem coisa muito básica ainda mesmo, né? Como vocês falaram. Concordo com o Fernando falou que assim, não é uma questão só de médico, não é longe disso, né? Toda a área da saúde, e foi difícil você pegar uma técnica de enfermagem para fazer checagem de medicamento no computador. Hoje lá, né, as técnicas de enfermagem vão fazer checagem lá dentro do sistema, mas é muito difícil, algumas delas nunca tinham nem chegado perto de um computador. Então, isso é muito básico, né? A interabilidade, né, a interoperabilidade que vocês falaram, isso aí é fundamental, mas que não está, eu acho que assim, foi super agradável ouvir isso agora do Rogério falando dessa questão, porque assim, a gente sofre com isso quando você não consegue ter, né, um sistema conversando com o outro, ou mesmo hoje o que o mercado faz de maneira, eu acho que isso aí de maneira perversa, né, quando você lança, né, uma tecnologia de ponta, mas aí a hora que você vai fazer qualquer tipo de manutenção ou de upgrade, você não consegue fazer nada além do que é com daquele serviço, que o próprio iPad, aí, o iPhone, né, tem essa característica. Isso aí, para mim, são versões de formas de atuar no mercado que também são muito arcaicas e devem evoluir. A participação, com certeza, do sistema de saúde público, tanto no que diz respeito ao controle, né, quanto no que diz respeito à própria assistência, né, eu acho que ela teria que também se abrir um pouco mais. Agora, só vai se abrir à medida que forem sendo apresentados trabalhos que tenham sido desenvolvidos no campo, né, no campo específico, né, da saúde. E aí eu acho que as coisas vão caminhando, mas com certeza isso vai caminhar muito bem. Eu só queria fazer uma observação, porque o Rogério falou em termos de pagamento por cura e não por procedimento e tal. Eu só queria corrigir um pouquinho a palavra, Rogério, seria mais por performance, né? Porque cura nem sempre é o que a gente... Né? Porque cura nem sempre é o que o médico consegue, ou que nós, né, os hospitais conseguem. A gente tem a medicina como atividade meio, né? E não atividade fim. Então, é por performance. O paciente pode sair bem ou não, mas se você fez tudo certinho com ele, aí é o que vale, né? Obrigado, doutor Helder. Doutora Aline, Rogério e Fernando nesse tema, para a gente fazer a rodada final aí. Fábio, eu queria aproveitar gancho, porque eu fui citada aí, eu queria dizer que é um prato cheio, tanto de demanda e ideia que eu tenho para vocês. E eu já digo aí, não eu, doutora Aline, especificamente, mas as nossas demandas de médicos da saúde, que a gente viu definitivamente que é uma parceria que está chegando atrasada.
alguém citou aí de banco, né? Acho que foi o Fernando, chegamos atrasado. Então, Helder, hoje eu fiz uma reunião com 6 técnicos da TI da Philips, da chefia de desenvolvimento da Philips, para conversar sobre o TASI, porque a gerente queria que eu desse uma ideia da prática, de como é que eu vejo. Então, essa intercambiabilidade do que está fácil, do que está digerível, né, é constante. Rogério e Fernando, quando forem desenvolver algo, né, tem que conversar mesmo com quem está na ponta. Às vezes não é só com quem tá vendendo, tá? Então, isso é fundamental. Desculpa aí, quase que eu perco a conexão. Fernando, agendamento eletrônico, se não tiver, vai perder paciente. O médico te indica 2, 3 nomes. Você vai agendar com o que você conseguir falar primeiro, tá? Telemarketing não dá conta. Prontuário, eu queria saber quando é que eu vou poder dar o númerozinho para vocês e eu vou poder entregar, doutor. Queria falar meu caso, não, lança aí num protocolo, dança aí como se fosse um Google lá, e olha que você acha a minha história. Se a gente pudesse carregar, isso é o melhor dos mundos. Então, você traz o seu cartãozinho como se fosse do seu ID e a gente coloca, tá? Uma vez, um advogado que eu trabalhava no hospital do AB queria acabar comigo, porque eu não sabia a história dele, e eu estava de plantão no pronto atendimento. Eu falei que não dava tempo, porque eu primeiro precisava saber, né, o que ele estava passando. Então, assim, definitivamente, eu acho que a gente está aberto, tá? A questão do alguém, tem umas perguntas aí, Fábio, depois você vê, alguém perguntou de tumobot, a gente faz tumobot com Dana Faber todo mês, tá? Esse modelo a gente está vendo, está reformulando as fontes, a gente não vai trabalhar mais com FIFO Service, eu já estou na cabeça que a questão é performance. Então, tudo que vocês falaram é o que eu vivo ou que eu estou aberto aí para viver nos próximos passos. Eu acho que o que compete ao médico é abrir a cabeça, sentar com TI, sentar com a pessoa que desenvolve, né, e ajudar a entender as nossas demandas, como é que vocês vão atender, tá? Essa é a minha mensagem. Rogério e Fernando aí, ó, prato cheio para vocês dois. Deixa eu falar, acho que sobre a questão aí que você colocou da startup, eu acho que o Dr. Helder falou bem. Acho que a questão, assim, não digo toda é muito forte, mas são as principais startups que eu vejo em saúde que deram certo são aquelas que vieram com o propósito de resolver uma dor, né? Uma dor no sentido entre aspas, né? Há de exemplo a própria CM do Fernando. Acho que a gente tem que ter uma conexão ou com empresas de software, por exemplo, conexão com a TOTS, tem que saber, tem que estar lá dentro do São Francisco, tem que estar dentro do Coclínico. Eu acho que ele tem que ter um propósito. Não adianta, vou ter uma ideia, como o próprio Fernando, vou criar uma solução de inteligência artificial que vai, sei lá, gerar um ID randômico. Assim, tem que ter uma proposta de valor e que resolva o problema de alguém. Então, assim, eu entendo que esse tem que ser um principal propósito. E como isso é fomentado? É fomentado por mentoring, atrelado aí a uma Saúde Ventures, a uma IDEX, a inúmeras que existem, ou a própria conexão com os próprios hospitais, o próprio exemplo do Dr. Helder. Acho que é por aí. Eu acho que o mercado é muito rico, coisas para fazer não faltam. Há de exemplo aí o gap tecnológico que a gente tem. E eu acho que cabe a nós aqui, né, fomentar, suportar e apoiar no que for possível. Né? Acho que é isso. E, doutora Aline, tá dada a dica aí, tá? Vamos adorei. Vamos conectá-la aí. Nossa, se quiser, a gente ajuda a desenvolver. Ideia maravilhosa. Hashtag falamos depois, né? Hashtag falamos depois. Vai, Fernando. Com certeza. Doutora Aline, lá na CM estamos todos trabalhando incessantemente para chegar a esse dia da gente ter um prontuário único e dar essa experiência ao paciente. Então, fico feliz de falar que a gente está trabalhando, estamos no caminho certo em termos de tecnologia, mas obviamente ainda tem um pouquinho de água aí para passar debaixo da ponte. Mas o que eu queria deixar aqui vai muito de acordo com o que vocês três falaram, né, principalmente o Dr. Helder, que é de dar abertura às startups. Né? O que eu vejo muito no mercado, e hoje a gente presta serviço para os maiores grupos, maiores hospitais, laboratórios do país, é um mindset de sim dar, inclusive a Oncoclínicas é um parceiraço nosso, sim dar a abertura para as startups virem, mas igual o Dr. Helder falou, não adianta você abrir uma agenda com 30 startups, porque não vai funcionar. Então, acho que tem que escolher uma dor grande do prestador, da instituição de saúde, tem que entender que aquela startup vai tentar, né, atacar aquela dor e não aquela dor e mais 10 dores, porque tem também esse mindset, né, da área de saúde, de contratar, às vezes, uma startup e querer que ela resolva 20 problemas. Então, assim, isso acaba fazendo com que o processo do grande, né, do corporate, quando ele contrata a startup, seja moroso. Então, assim, demore,
Então, a gente fala muito em metodologia ágil, né, e POC, que é Proof of Concept. Então, assim, poxa, aquela startup vai resolver aquela dor minha que está latente. Deixa ela vir aqui, fazer uma POC, me provar que o negócio dela, né, vai funcionar de alguma forma, e daí eu contrato ela. Então, isso aí pode demorar 15 dias, 30 dias, mas tem que ser algo rápido, né, e também ter a convicção de que inovação custa dinheiro. Então, poxa, vamos inovar, vamos investir nas startups, vamos investir nesse ecossistema de inovação, e nem sempre vai dar certo, né? Que é o que o Dr. Helder também falou. Infelizmente, né, a success rate de uma startup não é nem só em saúde, em todas as verticais do mundo inteiro. Não vai dar 100% certo. Pode ser por mercado, mindset, modelo de negócio, mas a gente tem que dar abertura para as startups e, obviamente, focar em um problema e não em 10 problemas e demorar 6 meses para fazer uma POC, né? Então, eu acho que ter essa velocidade também para conseguir ver se vai ajudar ou não. Então, bem na linha do que vocês falaram. Bacana demais, Fernando. E já pegando de trás para frente aí, qual que é a sua mensagem final em relação a esse movimento do Hub Saúde, já contando com a CM Tecnologia aí, nesse think tank, né, de pensar e operar esse futuro, que é a proposta com que ele nasceu, com TOTS, Saúde-Ventre, São Francisco, dá a sua mensagem assim, o que devemos fazer, o que podemos fazer, né? E aí a gente passa por Dr. Helder, Dr. Aline e Rogério encerrando. Bom, Fábio, eu acho que é exatamente o bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Eu acho que atacar alguns problemas latentes da área de saúde, discutir, né, com visões diferentes. Você vê aqui, né, gestor de saúde, gestor de uma vertical dentro de uma grande empresa de software, uma médica, né? Então, acho que trazer visões diferentes para temas que estão latentes na área de saúde é muito importante para a gente escutar essas óticas distintas, né? E sim construir um caminho único. Então, pode contar com a CM, né? No que for para falar de experiência digital do paciente. Poxa, a gente tem aí quase 9 anos de estrada. Para falar em integração de sistemas, conectividade e a aceleração, né, dessa plataforma única de conectividade da saúde. A gente também está há praticamente 3 anos, né, construindo isso e junto com os nossos parceiros. Então, de fato, a CM está à disposição para o Hub Saúde, para a Saúde Ventures, para a gente discutir esses temas. E, mais uma vez, queria agradecer aí ao Fábio e aos colegas do bate-papo de hoje. Obrigado. Dr. Helder. Bom, eu quero agradecer muito a participação, porque foi uma discussão fantástica, a gente poderia ficar conversando aqui, né, por muito tempo. E eu acho que o que a gente precisa para acelerar, porque eu acho que a celeridade é agora uma necessidade e é alguma coisa que a gente não consegue viver mais sem ela, né? Se você pega aí o seu celular ou um computador, você dá um comando nele, ele demora 1/1000 de segundo a mais, você já está achando ruim, né? Então, acho que nesses projetos isso também hoje é uma realidade. E para que a gente tivesse resultados mais céleres, eu acho que a integração entre os projetos, entre as instituições que têm esse tipo de projeto, né, ela é fundamental. Eu acho que, ao detectar uma boa ideia que está sendo desenvolvida em um determinado grupo, em uma determinada instituição, e essa boa ideia ser rapidamente replicada em outros projetos, em outras instituições que tenham o mesmo projeto, eu acho que vai fazer com que essas soluções venham de maneira mais célere e com um respaldo maior. Então, acho que, para mim, fica como mensagem a necessidade da gente fazer uma integração entre todos os projetos de inovação na área de saúde, para a gente poder convergir os melhores projetos e fazer replicações mais rápidas, com desenvolvimento aí também nessa mesma velocidade. Essa é a visão, viu, doutor Helder, do Hub, que o senhor participa. Então, a gente trazer o Fernando, o Rogério também, muito forte nesse propósito, e vamos fazer um piloto aí, vamos fazer o nosso MVP com uma solução que faça sentido para todos de uma maneira leve, sem muito jurídico, sem muito as governanças assim. Vamos tentar fazer acontecer. Excelente provocação.
Doutora Aline, sua palavra final para a gente passar para o Rogério aí, Minha palavra final é que eu fiquei super animada com o Rogério, com o Fernando, que estão desenvolvendo, que vão ouvir a gente, né? Com o doutor Helder, que é o exemplo de um gestor, né, que está incorporando. Eu acho que a mensagem é para os colegas, né? A gente tem que, em todos os sentidos, se acostumar, porque vai ser a nossa ferramenta de trabalho, ajudar quem desenvolve a entender a nossa demanda lá, beira de leito, beira de consultório, o que você precisa, facilitar a nossa vida, otimizar o nosso tempo, diminuir a chance de erro médico, melhorar a segurança de dados, que é que tudo isso aí que a gente falou, que eu sou literalmente a ponta, né, de estar vendo isso acontecer. E fico feliz de ver que vocês estão aí buscando essas soluções, né, para a gente, que definitivamente é uma nova era. Quem está formando já está entrando com isso aí. A resistência, tenham paciência, e porque definitivamente é aquela história, né? É aquela história da vovó que tem que saber usar o aplicativo e o iPad, porque tem que saber, senão ela não interage com o netinho. E é a questão da tecnologia, cada vez mais, isso vai limitar do ponto de vista, né? Já limita as nossas relações pessoais que saem das nossas profissionais. Então, eu saí animada como médica de saber que estão buscando soluções e definitivamente a área da saúde, vocês têm muito, muito que facilitar a nossa vida. Aquela coisa meio de americano, cria necessidade para uma demanda que você nem sabia que você tinha, né? Ele acha uma solução para uma coisa que você nem sabia que você precisava de ter. Então, eu acho que vocês têm que mostrar que a vida da gente dá para ser mais fácil e mais segura. Definitivamente fiquei animada, viu? Obrigada pelo convite, Fábio, e de colocar essas 4 visões aí diferentes que o Fernando citou. É isso que faz toda a diferença, você pegar, né, todas as partes aí envolvidas, tá? Muito obrigada. Muito bacana. Rogério, passando para você, eu queria compartilhar o seguinte, né? Ao longo dos últimos 15 anos aí, entre mentorias e acelerações, eu já interagi seguramente com mais de 250 empreendedores e tenho um entusiasmo grande de ver um funcionário de 5º escalão de TI vender a sua empresa 6 anos depois por 50 milhões de reais para uma multinacional, porque teve uma ideia no Startup Weekend, coisas assim. Fernando, eu não conhecia pessoalmente, mas a história da CM também é essa história de quem acredita e faz. E eu digo que propósito, né? Acho que todos nós aqui nessa conversa temos o propósito. O que é o propósito? É quando não existe distância entre paixão e obrigação dentro de nós. Quando a gente faz aquilo com muito entusiasmo e a gente tem uma visão que tem algo que está além da gente, né? Não adianta a gente morar num palácio se os nossos filhos saem para a mesma rua que todos saem. Então, a gente tem que transformar essa rua, essa cidade, essa comunidade num lugar melhor. E eu não tenho dúvida que o empreendedorismo tecnológico é esse caminho. Na área da saúde, múltiplos, então, surgem em relação a fazer o bem. Então, ao agradecer muito o doutor Helder, que é um parceiro protagonista de longa data, a doutora Aline, que é um entusiasta, você, Fernando, pedindo que a gente continue nessa conexão de alguma forma. Fazer um agradecimento especial a você, Rogério, que também rompeu aí barreiras e limites e tomou a decisão da gente fazer acontecer nesse projeto do Hub, né? Então, a te agradecer, eu passo a palavra para você concluir, meu caro. É um prazer, né? Eu acho que a gente trocado as figurinhas aí com o Fábio para a gente realmente fazer acontecer esse MedTech Talks. Eu acho que, de novo, assim, eu acho que, como palavra final aqui, pessoal, o que a gente vive agora, já vem é uma mudança sem volta, né? Um caminho sem volta. A questão do advento da tecnologia, cada vez mais isso vai ser uma necessidade, uma demanda. Acho que, como se diz, temos que surfar na onda. Quem é contra, não adianta ir contra, porque a tecnologia ela é uma questão. Eu digo que hoje toda empresa, ela de uma certa forma, ela é uma empresa de tecnologia com outro propósito. Acho que isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, assim, até hospitais, clínicas, isso aí é uma coisa, assim, a tecnologia é meio para tudo, e para a saúde não seria diferente. E quando eu falo aqui de iniciativas como Hub Saúde, Saúde Ventures, é uma forma da gente fomentar essa questão e trazer mais qualidade no trabalho do dia a dia do profissional de saúde, né, pessoal? Acho que a tecnologia ela vem para isso, para simplificar o nosso trabalho e focar naquilo que é relevante para o profissional, que é o atendimento do paciente, que é a simplificação de processo, e a gente não perder tempo com questões que não são tão relevantes. Então, assim, vamos focar nisso. Assim, eu acho que essa conexão aqui ela é muito rica. A gente realmente tem que fomentar o empreendedorismo, tem que fomentar
o advento de novas health techs. Acho que eu, representando a TOTS, a gente fomenta muito isso. Acho que a gente entende que isso é um braço fundamental na nossa estratégia de crescimento, a nossa estratégia de levar uma melhor solução para o nosso cliente. E eu acho que é isso, estamos juntos aí, acho que a gente vai ter outros temas, outras discussões aí, né, Fábio? E queria agradecer a presença de todos aí, realmente foi uma honra participar com profissionais desse calibre aqui nessa discussão. Obrigado. É isso aí. Vamos continuar fazendo esse debate de qualidade. No dia 23 de março tem outro, a gente vai tentar fazer sempre no dia 23 ou na última terça-feira. Estão todos convidados, essa lista que a gente criou, e vamos adensando esse hub e fazendo coisas incríveis. Obrigado, pessoal. A Fran compartilhou aí o próximo Simpla. Ajuda a gente a divulgar, Fernando, e você certamente vai estar junto aí, de todas as formas, nesse movimento de transformação. Uma boa noite a todos e tenham uma ótima... Só uma dica, que eu acho que tem algumas perguntas, acho que o tempo estourou, mas pede a Fran para consolidar e direcionar para a gente, se possível, tá? Pode deixar que a gente vai fazer isso com certeza. Muito obrigado, gente. Obrigado, uma boa noite pessoal, a todos boa noite aí. A todos. Tchau. Obrigado, Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite.